Meus queridos amigos, membros da FALP, é muito bom ver as caras de muitos que já não vejo há algum tempo de maneira presencial, designadamente o meu amigo Jorge Neto Valente, a Elisa Deus Lima, que também já há uns tempos que não vejo, a Lígia Dias Fonseca, enfim, e felizmente alguns amigos brasileiros tive a oportunidade de ver há menos tempo. Bem-vindos a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu quero reforçar os meus agradecimentos aos membros brasileiros e ao capítulo brasileiro da FALP que teve esta iniciativa, capitaneada pelo José Horácio, mas a Fabiana é a grande ideóloga deste projeto. Não vou tomar a palavra durante muito tempo, porque não vieram a esta sessão para me ouvir a mim, mas sim os nossos oradores, o Cagé e o Hernani, capitaneados pela Fabiana, e esta será, espero, uma primeira sessão de muitas, e mais uma vez agradeço e felicito aos promotores desta iniciativa, e com isto tem a palavra a Fabiana para dirigir os trabalhos. Não sei se vou conseguir ficar até ao final, peço que me desculpem, mas vou tentar ficar o mais tempo possível. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Passo a palavra agora rapidamente ao Dr. José Horácio. Bom, muito bom dia a todos, boa tarde, né, para os nossos colegas de outras jurisdições, boa noite. É um prazer enorme podermos dar início a esse diálogo das jurisdições, isso que nasceu dentro do Grupo Brasil, por iniciativa da Fabiana, e que, no nosso modo de ver, conversado e autorizado pelo nosso presidente Paz de Almeida junto à direção, talvez seja verdadeiramente das principais razões pelas quais nos motivaram a todos nós ingressar na FALP. É a oportunidade que nós teremos de trocar experiências, a oportunidade que nós temos de reflexão e, fundamentalmente, partir para a ação em função dessa troca de experiências em benefício da advocacia lusófona. Parabéns a todos. Muito obrigada, José Horácio. Bom, vamos aproveitar bem o tempo, então serei breve aqui, estamos todos ansiosos para ouvir nossos expositores, mas eu não posso deixar de agradecer tanto ao Pedro, em nome da presidência da diretoria da FALP geral, e também ao José Horácio, todos que acreditaram e oportunizaram esse projeto, também a Paula Tonani e a Bruna Alves, que estão comigo aqui nos bastidores, e nós elaboramos e trocamos ideia, e agradecer o tempo dos renomados advogados que vão partilhar conosco o conhecimento e a experiência deles, o Cagé, Carlos José, e o Hernani, de Cabo Verde, né, o Cagé do Brasil. Muito obrigada pela presença de todos também, e espero realmente que seja o primeiro de muitos. Eu vou vou rapidamente compartilhar minha tela. Eu vou precisar que o Pedro me autorize, Pedro, por gentileza, se for possível. Se não der certo, no final, depois do encaminho, nós encaminhamos de outra forma. Porque nós já temos alguns outros encontros agendados, mais 3. Os temas serão em breve divulgados. Já pode. Já está autorizado. Obrigada. Para que vocês possam aí fazer, acredito que vocês já estão aí visualizando, vocês façam aí um pré-save na agenda de vocês. Então, nosso próximo encontro é 21 de junho, 13 de setembro, e 8 de novembro, para que realmente se torne um hábito essa troca entre nós, associados da FALP, e que seja realmente um dos pilares aí que nos move no dia a dia, né? Então, fica aí as próximas datas. Depois a Inês, que também nos ajudou muito para a realização desse evento, partilha com vocês aí para vocês agendarem com mais precisão. Muito bem. Faço aqui agora,
desculpem. Faço aqui rapidamente, só para quem ainda não os conhece, que acho que difícil, mas faço aqui a apresentação rápida dos nossos oradores. Temos aqui o doutor Hernani de Oliveira Soares. Ele é atualmente advogado e consultor jurídico. O currículo é extenso, eu vou fazer bem resumido, Hernani, tá bem? Mas temos várias folhas aqui para leitura, assim como do Cagé também. Ele também é membro do Conselho Consultivo da Agência de Aviação Civil de Cabo Verde e do Gabinete Jurídico e de Regulação da Unitel. E é o bastonário e presidente da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Também conosco o conhecido Cagé, Carlos José Santos da Silva, ele é sócio do Machado Meyer Advogados, presidente do Conselho do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, conselheiro federal pela OAB, aqui no Brasil, pela Regional São Paulo, e diretor do SINSA, Sindicato Patronal das Sociedades de Advogados. E não posso deixar de dizer, também tem um vasto currículo, mas que ele é um precursor e ganhador de diversos prêmios, com destaque para a inclusão de trabalhadores negros e de iniciativa de inclusão aqui no Brasil. O Cagé tem um trabalho muito lindo e que nós não podemos esquecer, além de toda da competência dele como advogado e jurista. Bem, vamos lá. E para quem não me conhece, Fabiana Domingues, professora doutora pela PUC e também advogada, atuante na área de família e sucessões. Vamos lá, sem delongas, eu vou passar a palavra primeiro para nós que somos aqui hoje anfitriões, aqui pelo Brasil, para o doutor Hernani, para que ele exponha e comece no nosso título de hoje, nesse nosso projeto Diálogo das Jurisdições. Fale para nós, nosso tema, então, a formação do advogado e a estrutura judicial em seu país. Comece falando um pouquinho dessa formação do advogado. O que eu preciso fazer em Cabo Verde para me tornar advogada, para me tornar advogado? Fique à vontade, doutor Hernani, se quiser fazer alguma apresentação, compartilhar sua tela, fique à vontade. Depois nós passaremos para um dinamismo mais de perguntas e todos também, ao final, terão oportunidade de participar. Nosso evento ele é mais informal, esperamos aqui a participação, que seja uma troca, um bate-papo de todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A palavra está contigo, Hernani. Ok, muito obrigada, Fabiana. Muito boa noite ali em Macau, bom dia em Brasil e também aqui em Cabo Verde já é boa tarde. Bom, como a Fabiana disse, vamos ter aqui uma conversa informal sobre a nossa jurisdição em Cabo Verde o tema será a formação dos advogados e o sistema judicial. Eu preparei uma pequena apresentação em que nós vamos ver mais à frente como é que a profissão de advogado é regulada em Cabo Verde e começo por dizer que nós, em Cabo Verde, a nossa Constituição, no seu artigo 229, deu destaque à função e às garantias do advogado. Portanto, nós começamos por ter uma profissão que tem a sua garantia constitucionalizada. E o advogado, em Cabo Verde, é um servidor também da justiça e do direito e também é um colaborador na administração da justiça. E todos sabemos que sem advogados não se pode ter justiça. Então, nós começamos a pensar até que ponto os advogados em Cabo Verde, como é que se chega à profissão de advogado em Cabo Verde? Nós temos, neste momento, seis universidades de direito, 6 universidades com faculdades de direito, sendo que nós temos 2 na Ilha de São Vicente e 4 na capital, na cidade da Praia.
Para quem não conhece Cabo Verde, um país de cerca de 500 mil habitantes, estão a ver como temos muitas faculdades de Direito para tão pouca população. Mas isso trouxe valências. Nós estamos a falar de universidades que surgiram concursos de Direito por volta do ano 2000 e início do ano 2000, a mais antiga, que é o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, e também a Universidade do Mindelo. Os dois surgiram na mesma altura, com cursos de Direito. Os cursos são de 5 anos ainda, nós não adotamos o modelo de Bolonha, e o ensino baseia-se fundamentalmente no direito constitucional, direito civil, direito penal, comercial, de trabalho, entre outras cadeiras. Para se inscrever na Ordem dos Advogados, nós temos que o candidato tem que ter um conjunto de requisitos, entregar o seu registro criminal, o seu diploma, declaração de não incompatibilidade, uma vez que há muitos candidatos que estão em situação às vezes de incompatibilidade. Temos, por exemplo, pessoas que formam em Direito e são polícias e querem inscrever na Ordem, ou outras profissões em que estão incompatíveis, então é preciso verificar essa questão de compatibilidade. No nosso sistema nós temos portanto, a Ordem é o regulador da profissão do advogado, e temos um estágio de 14 meses. E nesse estágio de 14 meses é dividido em 2 fases. Nós temos uma primeira fase de 4 meses, em que há aulas de deontologia dadas pela Ordem e também em processo civil e processo penal. Depois que completa-se esses 4 meses, é organizado um exame, que é chamado o exame de aferição, e o estagiário que passar, que tiver aprovação, ele passa para a segunda fase, onde ele pode praticar atos de advogado. E essa fase é a chamada fase prática, em que o candidato advogado, ele é chamado advogado estagiário. Ele pode ir a cartórios, conservatórios, tribunais e qualquer instituição pública, desde que identifique-se como advogado estagiário. Portanto, uma vez concluído o estágio, ele pode fazer, ele tem que ter, no nosso sistema, o advogado terá que ter intervenções no tribunal, tem que ter cerca de 12 processos cíveis, tem que ter intervenção em 12 processos cíveis e em 20 processos crime, sendo que não é exigido nas outras áreas. Por exemplo, ele não tem que ter feito processos a nível, por exemplo, das conservatórias, nem em cartórios. Mas nos tribunais, ele terá que ter, o candidato à advocacia tem que ter essas intervenções, tanto no cível como quando digo cível e trabalhista, né? Ele tem que patrocinar ações, pode ser de divórcio, pode ser ações para tratar de indemnizações e processos penais em qualquer processo. Há uma coisa que tem chamado a atenção, que é o advogado estagiário, ele pode assinar peças crime e que são sujeitas a recurso. Ele pode advogar desde que estiver com o seu patrono no Tribunal Supremo e também no Tribunal Constitucional. Portanto, sucintamente sobre a advocacia, mas sobre a estrutura judicial em Cabo Verde. Os tribunais em Cabo Verde fazem parte do quarteto de órgãos de soberania. Nós temos o Presidente da República, o Governo e também a Assembleia Nacional.
O nosso sistema é baseado no sistema romano-germânico e, portanto, nós aqui temos muita produção legislativa e também tribunais com competências, com competência hierárquica. E chama a atenção que os nossos juízes, nos termos da nossa Constituição, só estão sujeitos à lei e à sua consciência, né? E, portanto, têm muita independência. Os juízes são geridos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e esse órgão já tem mais de 40 anos de existência e é esse órgão que nomeia e disciplina os juízes em Cabo Verde. Nós temos também, na nossa primeira instância, nós temos tribunais de comarca em todas as ilhas. Cabo Verde tem 10 ilhas habitadas, 10 ilhas e 9 habitadas, e em todas as ilhas já temos tribunais de comarca, que é o Tribunal de Primeira Instância, que tem jurisdição sobre questões civis, criminais e administrativas. Antigamente, só o Tribunal da Praia, da capital e da Ilha de São Vicente é que tinham competência administrativa, mas hoje todos os tribunais de comarca têm essa competência. Também os tribunais onde não existem jurisdição especializada de trabalho e de família, esses tribunais de instância têm jurisdição também sobre essas matérias. Só na Ilha de São Vicente e na cidade da Praia que tem tribunais do trabalho e tribunais de família. Na segunda instância, nós temos os tribunais da relação. Nós temos 2 tribunais da relação, um em Sotavento, um em Barlavento. Portanto, um sitiado na ilha de São Vicente e outro na ilha de Santiago, que é a ilha que tem a capital do país. Temos uma terceira instância, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e é o órgão superior da hierarquia dos tribunais. Portanto, em quarto lugar, nós temos tribunais de competência especializada, como o Tribunal Militar de Instância, os tribunais fiscais e aduaneiros de Barlavento e Sotavento, e também o Tribunal de Contas, e por último nós temos o Tribunal Constitucional, que foi um tribunal que veio trazer enormes ganhos à justiça cabo-verdiana. E, por último, nós temos no setor da justiça o Ministério Público, ou a Procuradoria-Geral da República, que gera a Procuradoria e, portanto, eles são donos da ação penal e representam normalmente o Estado de Cabo Verde nas ações. Eles fazem a investigação e todo o processamento dos crimes. Portanto, quando se faz uma queixa na Polícia Judiciária, depois é encaminhado para o Ministério Público, que tem essa competência para determinar como se fazer a investigação. E eles também gozam de um conselho, que é o Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão responsável por nomear e disciplinar também os procuradores da República. Portanto, Fabiana, assim sucintamente, é o que eu tinha para partilhar com os colegas. Estamos abertos a questões e podemos voltar novamente depois do café. Muito bom. Obrigada, Hernani, pela exposição objetiva e completa, né, que já dá um panorama bem importante aí do que acontece em Cabo Verde. Vou pedir a gentileza de você interromper a sua tela e passo agora ao Cagé. Cagé, nos conta, então, quais as semelhanças e as diferenças aqui no Brasil nesses pontos. Então, tá ótimo, Fabiana. Inicialmente aqui, muito obrigado aí pelo convite aí para representar o Brasil, nós que temos aqui importantes advogados, tudo isso, e me coube aqui ter um rábula diante de tantos brilhantes advogados. Aqui minha saudação para o meu querido Cláudio Gomara aqui. Então, Cláudio, eu quero saudar todos os advogados brasileiros em seu nome, que você tem uma longa história aqui dedicada ao direito, dedicada à advocacia e representando o Brasil nas mais diversas entidades internacionais. Cláudio,
É uma honra estar ao seu lado e você cria uma situação muito difícil, um compromisso para mim. Porque falar para você, Claudio, é muito difícil realmente aqui. Encontrar também meu querido Jorge Neto Valente. Jorge, uma enorme satisfação de estar aqui com você também. Espero que nós possamos, em breve, fazer o nosso encontro aí em suas terras, entendeu? O nosso encontro da FAUP, tudo isso, que eu acho que vale muito a pena. Então, essa é a saudação que eu queria fazer a todos aqui, Fabiana, e também em especial ao meu amigo aqui, logicamente, Pedro Paes de Almeida, não sei se ele ainda está conosco aqui, mas fica o nosso abraço e o registro Estou, sim, também. senhora. Estou, sim, senhora. Opa, então tá ótimo. Então é o nosso chefe, né? Então, tá vendo só? Então, ainda bem que eu me comportei bonitinho, tá vendo só, Pedro? Né? Mas, querendo aqui também e falar que estar ao lado do Hernani é uma enorme alegria e satisfação, viu, Hernani? E você sabe, Hernani, que é uma coisa que me encantou de ouvi-lo falar e contar um pouco de como que é essa estrutura, a formação do advogado em Cabo Verde, tudo isso, porque ela muito se assemelha ao Brasil. Inclusive, a garantia constitucional que vocês têm no artigo 229, nós também temos a garantia constitucional do exercício da advocacia, aonde na nossa Constituição está expresso dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu acho que essa importância de uma previsão constitucional traz uma força para a advocacia e uma responsabilidade muito grande de todos nós, né? Bom, mas nós não estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Eu acho que o que vale muito a pena aqui e comentar com todos vocês é realmente sobre a formação do advogado, né? Também a semelhança do que ocorre também em Cabo Verde, tá? O curso de Direito no Brasil, eles são de 5 anos, tá? Aqui nós temos uma particularidade no Brasil, né? Na maioria das universidades, o curso de Direito ele é meio período. Então, você estuda na parte da manhã, ou à tarde, ou à noite. Tá? São algumas universidades hoje, algumas faculdades, têm o período integral nos 3 primeiros anos. E, habitualmente, aqui nós temos a figura do estagiário como estudante ainda. Ele já inicia o seu trabalho, o seu estágio dentro da sociedade de advogados ou nos tribunais, etc. Tá? Essa eu acho que é um pouco uma particularidade do Brasil. Até esses dias, um ex-diretor da Faculdade de Direito aqui, o Mark, da USP, ele até fez um certo ataque ao estágio, falou que o estudante deve exclusivamente estudar e se dedicar aos estudos. Olha, isso seria ótimo se nós estivéssemos num país que estivesse mais preparado e que estivesse distante da pobreza. Hoje, muitos dos estudantes que nós temos nas universidades de Direito, eles precisam, inclusive, trabalhar para poder se manter. Então, é uma triste realidade. E a segunda, os nossos cursos de direito, infelizmente, não preparam o profissional do direito. É a base de tudo, a universidade. Porém, ele sai da universidade sem saber advogar efetivamente. Então, o estágio acaba sendo um complementar a tudo isso. Tá? Nós temos uma lei de estágio aqui também, que protege, logicamente, traz diversas garantias ao estudante, como, por exemplo, a limitação do seu tempo, do seu horário, que é dedicado aos estudos, época de provas que tem que ser dispensados, carga horária máxima. Tudo isso nós tomamos um certo cuidado. Mas, como falamos aqui no Brasil, o curso de Direito e o estágio no Brasil é uma criação, uma jabuticaba, né? Uma coisa brasileira mesmo, e que a gente entende que é muito sadio, tá? Eu, como eu falei para vocês, grande parte das universidades, as universidades públicas, tradicionalmente são as mais disputadas e reconhecidas no mercado. Isso não quer dizer que nós temos excelentes cursos hoje em universidades particulares, tá? Mas nós temos um grande problema no Brasil. No Brasil, você falou que em Cabo Verde vocês têm, mil perdões que muitas vezes eu falo nós, que eu sinto uma irmandade, uma proximidade tão grande quando eu estou conversando com os amigos de Portugal, de Cabo Verde e de outros lugares, onde a nossa língua comum, que eu me sinto como fazendo parte do país de cada um de vocês. Então, como nós temos no nosso Cabo Verde, você mencionou que nós temos 6 universidades de direito, no Brasil nós temos um número um pouco superior a isso.
nós temos aproximadamente 2.000 cursos de direito no país. Exatamente, é isso que vocês ouviram. São 1984. Tá? Isso trouxe um grande problema. Por quê? Abrir uma faculdade de direito no país, ela deixou de ser, né, de ter a preocupação com a formação, mas sim como um grande negócio. Tá? Efetivamente, boa parte dessas universidades não estão preocupadas na formação dos seus alunos, mas sim exclusivamente de lucrar com as mensalidades como um negócio. Isso causou um grande problema. Por essa razão, para você poder advogar no Brasil, como os senhores já sabem, é mandatório, obrigatoriamente, após 5 anos, o estudante, ele formado na universidade, na faculdade de Direito, ele, para poder advogar e ter o título de advogado, ele precisa ser aprovado no exame de ordem. Tá? É um exame que é feito pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, e alguns números são espantosos nisso tudo. Porque, para vocês terem uma ideia de como os cursos jurídicos... Eu quis dedicar muito a essa parte do curso jurídico, porque isso eu acho que é a base de tudo e nós precisamos de uma grande revolução. E para que outros países não caiam no erro que nós caímos aqui no Brasil, de uma fiscalização mais efetiva. Apenas 15% dos estudantes que prestam o exame de ordem passam o exame. Tem algumas universidades, algumas faculdades que têm 0 aprovações no exame de ordem. Não que o exame de ordem, ele é um exame puxado, forte, sim, como deve ser efetivamente. Mas é o que eu sempre repito. O dia que as boas faculdades de direito aqui, quando eu falo de uma PUC, de uma Mackenzie, da USP, que eu tiver um nível de aprovação menor do que 70% nessas faculdades, é que eu falo, opa, o exame de ordem está errado. Mas não, esses são os números. O problema são as outras que efetivamente não aprovam. Tá? Então, o início dos cursos jurídicos aqui no país, como o Hernani mencionou aí também, isso, eu gosto de dar sempre também contar um pouco dessa história, né? Porque nós temos praticamente há 200 anos, foi em 1800 um pouquinho mais de 200 anos, 1822 começou os primeiros movimentos para a instalação dos cursos jurídicos no país, o que efetivamente só ocorreu em 1827, com 2 universidades. A Universidade da Faculdade de Direito da USP, né, a qual eu fui estudante, tudo isso, e a Faculdade de Olinda. Tá? Isso nós estamos falando aí de 1927. Mas até então, grande parte dos bacharéis em direito, juristas e advogados no Brasil era formado por onde, Pedro? Pela nossa Universidade de Coimbra, aqui. Então, os nossos laços, aqui eu falo, com Portugal, não simplesmente de ter sido uma colônia de Portugal, efetivamente, mas é muito maior do que tudo isso, entendeu? Porque mesmo depois continuamos com esses laços muito fortes, muito unidos, umbilicalmente mesmo. Né? Que até hoje, né, Pedro? O advogado inscrito, estão querendo mudar isso na ordem, o advogado inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil, ele pode se inscrever também na Ordem de Portugal, e o mesmo para os advogados portugueses, que eles podem também se inscrever e exercer a advocacia plena no Brasil aqui também. Tá? Mas eu gosto sempre de falar um pouquinho disso também, desses nossos laços com Coimbra, tudo isso, porque demonstra mais uma vez o que é. Né? Bom, eu acho que basicamente falar um pouco da formação, isso tudo, é o que nós temos hoje aqui, tá? Eu já mencionei com vocês aqui desses números que são espantosos aqui, do número de universidades e faculdades de direito no país, tá? 1.896 cursos é um exagero, ele foge da realidade, só com 15% de aprovação. E tem uma coisa terrível, Pedro, que nós devemos lutar e ficar de olho para que isso não ocorra em outros países. No Brasil, a Ordem dos Advogados ela é consultada sobre a criação de novos cursos de direito. Porém, o relatório que a Ordem dos Advogados do Brasil que ele dá, se ele for um parecer contrário, ele não é impeditivo, ele simplesmente é um parecer opinativo. Isso que provocou o quê? Esse avalanche que nós tivemos aí de cursos de direito. Precisamos ficar atentos a isso, para que outros países não cometam o mesmo erro.
porque o que nós vemos aqui é muitos estudantes que têm o sacrifício para entrar numa faculdade, conseguir um financiamento público, que depois ele precisa pagar efetivamente essas faculdades, que são essas onde existem as maiores enganações. Amanhã, esse jovem se forma na faculdade e não consegue exercer a advocacia, porque, primeiro, não passa no exame de ordem. Não passa no exame de ordem porque não teria condições de advogar amanhã. Então, isso é muito triste e nós vamos ficar atentos, acho que em todos os nossos países, e a trocar essas experiências exatamente por isso, tá? Bom, Fabiana, eu acho que um pouquinho assim de falar, eu acho que eu cobri tudo aqui, um pouco aqui do que nós tínhamos aqui, dessa primeira fase sobre a formação. Você já quer, Fabiana, que eu já entre um pouquinho para falar sobre o Poder Judiciário e aí a gente abre para todo mundo aqui para uma discussão? O que você acha? Isso, acho bacana você falar, só para alinhar nos mesmos termos que também o Hernani já trouxe. Fala um pouquinho para nós e para quem é de fora, como é a estrutura do Poder Judiciário aqui no Brasil, por favor. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, aqui no Brasil, como o Hernani mencionou, nós também temos a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, né? Aqui, e também, como foi utilizado em diversos países do mundo, para que efetivamente haja independência dos poderes, né? Do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Também, constitucionalmente aqui, também, como é a estrutura do nosso poder judiciário, ele vem também estabelecido na nossa Constituição, tá? E como que é a nossa divisão aqui, basicamente, tá? Aqui no Brasil? Eu percebi que tem pontos em comum também com o que ocorre também em Cabo Verde, tá? Nós temos aqui o Poder Judiciário, ele é dividido em duas categorias, basicamente, no Brasil. A Justiça Especial e a Justiça Comum. E, logicamente, além dessa divisão, ela ainda é repartida em instâncias, tá? Então, a Justiça Especializada e a Justiça Comum. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dela. O que são as justiças especializadas, tá? Ela se encarrega de demandas eleitorais, então nós temos os tribunais eleitorais, terceiros regionais, e depois temos no TST os militares e os trabalhistas, tá? E o restante nós temos a Justiça Comum, que aí a Justiça Comum ela é dividida entre federal e estadual, tá? De competência. Então vamos lá. A primeira é responsável o quê? Para julgar os casos da federal, onde a União faz parte, tá? Seja através de autarquias, empresas públicas e outras possibilidades aí também, tá? Por exemplo, direito previdenciário, isso tudo é discutido o quê? Na Justiça Especializada, na Justiça Federal, efetivamente, tá? Que tem as suas especialidades, tudo isso, criminal, previdenciário, dentre outras aqui também, da coisa, tá? E a Justiça, vamos falar assim, a estadual, ela recebe todo o restante, que não é absorvido pela Justiça, vamos falar, pela Justiça Federal e nem pelas Justiças Especializadas, todo o residual. Então, quando eu falo direito penal, direito de família, disputas cíveis, etc., tudo isso é na Justiça Comum, tá? Nós temos também a primeira instância, tá? Aqui o judiciário, a composição do judiciário em primeira instância, são por juízes concursados, efetivamente, eles prestam um concurso para serem juízes, diferentemente do que ocorre em algumas jurisdições, onde até mesmo a eleição e nomeações, pois, não, na primeira instância aqui, a base são advogados concursados, tá? Na segunda instância, nós já temos aí uma particularidade, né? Que 1/5 dos tribunais em segunda instância ele é formado o quê? Por membros da advocacia. São escolhidos entre a advocacia para compor o tribunal como os desembargadores, etc. Tá? Isso eu acho muito sadio, porque é um advogado que, para ele poder entrar, se concorrer a uma dessas vagas do 5º constitucional, porque 1/5 das vagas é do Ministério Público, 1/5 é da advocacia, e o restante é todo da própria justiça, vamos falar, dos juízes concursados. E o que acontece com isso? Eu acho muito sadio isso tudo, e é o que nós brigamos, e pela manutenção desse sistema, porque ele traz o quê? Ele traz para dentro dos tribunais superiores toda aquela experiência que nós tivemos no exercício da advocacia. É um olhar diferente no julgar e fazer. Porque muitas vezes, nós aqui no Brasil, um jovem sai da universidade e ele já pode praticamente direto prestar o exame para a magistratura, sem jamais ter visto a realidade
das dificuldades, das larguras das empresas, do lado dos trabalhadores, muitas vezes, e também da realidade, vamos falar do dia a dia. E quando você consegue mesclar isso no tribunal, ele traz um outro olhar e uma outra realidade, né? Existe uma grande discussão aqui, que querem acabar com o quinto constitucional. Imagina, a pessoa não passou em concurso e está entrando pela porta dos fundos. Chegam a falar isso, olha o absurdo, né? E nós tivemos grandes nomes da advocacia que entraram pelo quinto constitucional. Tá? Nós temos uma justiça aqui que eu gosto sempre de destacar aqui. A justiça do trabalho é uma justiça especializada no Brasil, de altíssimo nível, muitas vezes é criticada por ter um olhar pró-trabalhador, tá? Mas efetivamente é uma justiça rápida, serene, e ela tem uma das coisas que eu acho mais apaixonante, assim, a oralidade e a simplicidade dela, até com o número de recursos, tudo isso, ela faz com que se torne uma justiça mais rápida. E, efetivamente, nós precisamos disso, porque a parte mais fraca numa relação, normalmente, são os empregados. E nós não podemos esquecer, o dia que eu deixo de pagar uma garantia para um trabalhador, um salário, as suas férias ou alguma parte da sua remuneração, é comida na mesa de muitas pessoas. Então, apesar de todas as críticas, falar que a justiça do trabalho é excessivamente paternalista, sempre julgando em prol do trabalhador, eu tenho que fazer muitos elogios a ela também. Eu advogo, basicamente, nós advogamos aqui no meu escritório, tudo isso, eu não atuo na justiça do trabalho, para empresas, né? Então, muitas vezes, seria até falar, nossa, o cara já vai ser contra a justiça do trabalho. Fala, não, muito pelo contrário. Eu falo bem da justiça do trabalho e eu acho que ela é um exemplo que deveria servir para todos nós. Bom, Fabiana, eu acho que um pouco eu consegui passar aqui o que nós temos, né? Assim, nós temos depois as Cortes Superiores, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira, vamos falar assim, a terceira instância, né? A gente não gosta de falar em instâncias assim, mas é o terceiro grau de jurisdição, aonde são ali no STJ você só pode discutir questões da lei, de lei em tese, e o Tribunal, e o Supremo Tribunal Federal, onde são questões constitucionais. Fabiana, só vou dar um número para as pessoas que eles vão espantar. Em 2022, nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal 109 mil processos em andamento. Cada ministro julgou ou apreciou cerca de 9 mil processos. Isso também é desumano e impossível ser feito. Se você não tem uma rede de assessores, que eles têm assessores de altíssimo nível no Supremo, acaba. Mas nós precisamos modificar isso. Nós, advogados, somos resistentes, mas a gente precisa, de alguma maneira, que a nossa corte seja efetivamente uma corte constitucional. Bom, eu acho que era isso, gente. Eu falei demais, né, Fabiana? Não, tá ótimo. Por enquanto está no prazo. Daqui a pouco, se precisar, a gente fala do tempo. Tá ótimo, agradeço. Antes de abrir para as perguntas, eu também tenho algumas questões para colocar. Eu passo a palavra para o José Horácio, que está com a mão levantada. Pois não, Zé? Fabiana, queria só aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta já, e, na verdade, parabenizar tanto o Cagé quanto o querido Hernani, né, que tivemos a oportunidade de estar juntos no final do ano passado e tenho muito gosto de revê-lo. Agradecer também a sua exposição. O Cagé deu a dimensão, me parece, aqui de duas questões muito relevantes. A primeira, que é a grande preocupação com a qualidade do ensino jurídico, e efetivamente isso traz não só mais do que um problema da massificação da profissão pela quantidade, mas talvez, pelo menos para mim, o maior problema é a ausência de conhecimento técnico, né? O estudo é mal feito na graduação, não há continuidade de estudo depois da graduação, realmente as pessoas se tornam práticos, com uma preocupação muito mais de sobrevivência do ponto de vista financeiro, e aí carregam seus problemas, inclusive éticos, né, e de todas as ordens.
Não faltou luta de todos nós, no sentido de tentar... tivemos até um pequeno período onde houve uma suspensão da aprovação dos cursos de direito no Brasil, mas me parece que talvez a solução passe realmente a ser do exercício da profissão, com algumas outras limitações, e com isso tentar organizar um mercado de trabalho. Mas isso, sem dúvida, acho que, Fabiana, pode ser o objeto de um outro diálogo, né? Um diálogo efetivo do que fazer em relação a isto, que talvez seja um problema mais do Brasil. E aí vem o meu segundo ponto, que é a pergunta para o Hernani, né? Ele já sabe, que nós já falamos, mas para aproveitar aqui o ponto que o Cagé colocou em termos de número, do Supremo, mas para todos, nós temos aproximadamente 1.400.000 advogados inscritos no Brasil, e um volume de processos de aproximadamente 100 milhões de processos judiciais, sendo que o Estado de São Paulo representa aproximadamente 25, um quarto dessa quantidade, tanto de advogados quanto de processos, aproximadamente. Eu queria conhecer um pouco dos números de Cabo Verde, né, e um pouco das suas observações sobre isso. Hernani, antes de responder, desculpe interromper, eu queria aproveitar que talvez seja alvo aí, eu tenho uma pergunta. Dentro desses números, caso você tenha essa informação, qual a matéria mais litigada e levada a litígio em Cabo Verde? É uma curiosidade que eu gostaria de saber. E depois gostaríamos de passar a palavra para a querida Lígia, que levantou a mão. Lígia, você já quer emendar a pergunta antes ou depois que ele responder, Lígia? Pode ser depois. Obrigada. Tá bem. Obrigada. Palavra, Hernani, obrigada. Ok, muito obrigado a todos. Um prazer revê-lo, Horácio. Enfim, nós temos também o problema da qualidade em Cabo Verde, né? Eu lembro-me quando lançou-se os cursos de Direito em Cabo Verde, nós tínhamos o primeiro desafio, que era a ausência de quadros doutorados. E isso começou logo a trazer desconforto para a população e até para os formandos. Mas quando saíram os primeiros formandos, nós começamos a ver que afinal o ensino tinha alguma qualidade, mas depois proliferaram os cursos de Direito em Cabo Verde. São 6 comparado com a realidade do Brasil, mas eu disse, nós somos um país de 500.000 habitantes, né? Portanto acaba por ser um número que não é favorável. Sobre o número de pendentes, eu estava aqui à procura no relatório que é emitido todos os anos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial, eles emitem um relatório que é entregue ao Parlamento para ser discutido os números da justiça em Cabo Verde. E nós temos, nesse momento, um grande número de pendências, né, de processos em tribunal, tanto processos crime como processos, vamos englobar todos os outros processos e chamar processos cíveis, né, que são processos cíveis, trabalhistas, administrativos, e deixa ver se consigo encontrar. Nós temos cerca de 60 juízes, né, em Cabo Verde. Não estou a conseguir encontrar um número exato de pendentes, mas eu sei que rondam os 20.000 processos pendentes. O que em Cabo Verde os advogados têm se queixado muito, que é a lentidão da justiça e também a impreparação para muitas questões que são questões especializadas.
Por exemplo, nós não temos tribunais de comércio, nós não temos para julgar, por exemplo, processos de insolvência, nós temos simplesmente, maioria são tribunais de competência genérica, como eu disse. Só temos tribunais de trabalho e família em 2 ilhas, o que faz com que as outras ilhas tenham um grande número de pendência de processos de família, especialmente porque são processos que demoram seu tempo. Por exemplo, processos de inventário, muitos deles ficam parados nos tribunais, e nós não temos, não posso lhe dizer, Fabiana, qual é que é o número exato de processos e a sua temática de pendência, por exemplo, para dizer se são, por exemplo, divórcio ou se são outro tipo de processos. Porque eles qualificam os processos, simplesmente processos cíveis, dependentes no tribunal, você ali não tem essa especialização para dizer que tipo de assunto é que está mais, digamos, parado. Mas nós vemos que os tribunais, por terem competência civil, administrativo, laboral e também de família, obriga o quê? O juiz vá trabalhar mais naqueles processos que ele esteja mais à vontade, né? E às vezes os processos são mais urgentes. Por exemplo, assuntos administrativos, geralmente, são os assuntos que consomem muito estudo. Se o juiz não tem essa potência, quase que ficam lá a dormir durante muitos e muitos anos. Portanto, quando nós vemos os problemas que o Brasil tem, também nós vemos que são iguais em Cabo Verde, numa escala menor. Eu lembro-me de uma equipa de Cabo Verde que foi para os Estados Unidos, e quando falaram do número de habitantes e que tínhamos essa enorme pendência, acharam estranho que nós tínhamos tanta pendência. Mas eu aqui em Cabo Verde digo que a pendência está muito ligado à questão da especialização dos juízes, que não dominam muitas matérias e acabam por deixar os processos, eu não digo na gaveta, sereia no chão, vão ficando e amontoando até que chegue um juiz com vontade, mas mesmo assim chega um juiz com vontade e encontra certamente matérias que ele não domina. Eu lembro-me, há dias recebi um despacho de um juiz que disse que esteve o ano a estudar um processo de insolvência porque ele não domina o processo de insolvência. Está a ver, quando o juiz dá o despacho de que parou o seu serviço porque ele estava a estudar um tema, já mostra o drama que nós temos no nosso sistema judicial, não é? Ok? Tá ótimo, Hernani. Bom, ainda bem que aí ele pelo menos justifica que nós paramos sem justificativa e não sabemos por que às vezes o processo parou, né? Fabiana, posso falar uma coisa só de Claro. curiosidade também? Porque enquanto o Hernani estava falando, e quando você fez a pergunta, quais são as maiores demandas que nós temos no país, também me bateu essa curiosidade. Eu fui dar uma gugada, eu estava dando uma gugada aqui Ótimo, agora. você vai lá, eu ia te perguntar se você tinha os números, perfeito. Não, olha, mas o único, que eu ia agora, eu ia trazer a pesquisa mais atual, mas eu achei aqui uma matéria do consultor jurídico. Espera, onde que está, meu Deus? Espera aí, será que eu fechei aqui? Está aqui. Ela é um pouco antiga, essa aqui, mas eu acho que em porcentagem isso não deve ter mudado muito, tá? As maiores demandas, processos por assunto no Brasil, aqui, direito do trabalho era em torno de 23%, mas também trabalho processual, mas são cerca de 30%. São de direito do trabalho, tá? Falando sobre remuneração e outras coisas, tá? Direito civil, em torno de 21%, responsabilidade civil, 8%. Então, acho que ele está bem dividido, vamos falar assim, aqui no Brasil, entre as questões de direito do trabalho e direito de família, tá? Nós temos uma grande demanda em direito tributário também, cerca de 10% dos processos são de direito tributário aqui, e aí tem outras coisas, direito público, consumidor, etc., mas ele está mais ou menos nessa divisão aqui, pelo menos isso que eu achei aqui no Conjur, já é um pouco antigo, mas eu acredito que isso não tenha mudado muito com o tempo, tá?
Perfeito, obrigada. Vamos passar agora à Lígia e depois ao Maurício. Maurício está aí? Maurício Faber? Olá. Pois não, Lígia. Obrigada, Fabiana. Cumprimento a todos os oradores e os participantes deste painel. Um cumprimento muito especial à Fabiana. Nós só nos encontramos assim, Fabiana, temos que resolver isto. Está na hora de nos conhecermos pessoalmente. Foi muito interessante. Verdade. Foi muito interessante a exposição, feita quer pelo meu colega Hernani Lopes, quer pelo Dr. KG, e suscitou-me aqui uma questão sobre a qual eu tenho pensado muito nestes últimos tempos em Cabo Verde, que é a referência que o Dr. KG fez sobre a participação de advogados no acesso à magistratura dos tribunais de segunda instância. A pergunta que eu deixo é se esse acesso é por algum período de tempo ou se depois ficam permanentemente na magistratura e quantos anos é que isso leva? Porque uma das questões que tenho pensado muito aqui em Cabo Verde, os nossos tribunais superiores, quer de segunda instância, quer o Supremo Tribunal de Justiça, são apenas destinados a magistrados. Portanto, o acesso a estas instâncias superiores é apenas para magistrados judiciais. Com a agravante no Supremo é que são perpétuos, ou seja, quem ascende ao cargo de juiz do Supremo Tribunal de Justiça fica lá até ao final da sua carreira. Num país em que nós somos todos muito jovens, portanto o acesso chega-se ao final da carreira judicial ao Supremo Tribunal de Justiça com uma idade ainda, sendo as pessoas ainda novas e, portanto, perpetuam-se nesse cargo durante muito tempo, impedindo, na minha perspectiva, uma renovação do pensamento judiciário, o que não é bom. E tenho suscitado aqui em Cabo Verde esse debate no sentido de seria interessante que ao Supremo pudessem aceder também os advogados por algum período, por mandatos de 3, 4 anos, mas isto levaria a uma renovação do pensamento jurídico nessa instância que para mim seria uma coisa muito importante. E era isto que eu gostava de deixar aqui neste debate. Também acrescentar que nós nos confrontamos com um problema grave aqui em Cabo Verde, que tem a ver com a formação dos juízes. Sei que no Brasil há muitas escolas de formação dos juízes, nós aqui em Cabo Verde não temos essas escolas, acho que o atual governo está a pensar nessa solução, não sei se o número de magistrados que nós temos justificará, mas o problema da formação dos juízes também há um outro pormenor importante, que esta formação é sempre feita somente para juízes. Isto é, quando há aquelas formações, aqueles cursos que de tempos a tempos são feitos em áreas até concretas do direito, nunca se envolve nesta formação também os advogados. Então há aqui uma separação, parece que advogados têm que ter uma determinada formação, os juízes outra, e de forma nenhuma se podem encontrar. E quando não se encontram, penso que a formação de uns e outros também acaba por ficar debilitada por falta desse contacto, que é essencial para conhecer a realidade que no dia a dia os magistrados vão ter de julgar. Obrigada. Está ótimo. Então, eu posso a Fabiana, já posso ir respondendo por aqui, favor. porque eu sei que nós estamos preocupados com o nosso tempo também, eu vou né? pedir agora as respostas bem rápidas para oportunizar outras perguntas, porque daqui a pouquinho, em 10 minutinhos, nós vamos finalizar. Muito obrigada, Lígia, querida. Então, Beijo vamos lá, Lígia, sendo bem objetivos aqui. Para o Supremo Tribunal Federal,
a nomeação é feita pelo presidente da República, é ele quem escolhe que pode ser um advogado, pode ser um professor, um membro da magistratura, qualquer pessoa que tenha sua formação em direito, de preferência, né, pelo amor de Deus, né? Mas, logicamente, o tempo aqui não é... Ele fica até os 75 anos, aí ele tem o afastamento compulsório aos 75 anos. E aí a gente tenta que haja uma renovação. E são 11 os ministros na nossa Suprema Corte aqui no Brasil. Nas demais, foi a sua dúvida também, bom, mas quanto tempo as pessoas vão e ficam por um determinado período e depois voltam à advocacia? Normalmente, os advogados que entram, que nós chamamos do quinto constitucional, quando eles entram para a magistratura, eles ficam até completar seu tempo de aposentadoria. Por quê? Ele recebe também, normalmente eles fazem isso, ficam até o final, até porque ele continua, mesmo depois de aposentado, ele tem garantido seus proventos como que se estivesse no exercício do poder. Então, ele garante a sua aposentadoria, a sua velhice com muita tranquilidade. Então, tradicionalmente, os advogados que entram pelo quinto constitucional, eles completam todo o ciclo. E só para gerar um debate, aqui no Brasil estão discutindo, desculpa, Júlia, que eu vou avançar um pouquinho aqui. Fabiana, desculpa. Aqui nós estamos nessa discussão do quinto constitucional, quanto tempo poderia ficar, a limitação de tempo nos tribunais superiores também. Eu tenho receio, muitas vezes, de ser um mandato tipo de 5 anos que a pessoa vai, porque depois, quando ela volta, de depois tentar, por influências indevidas, por ter sido membro do tribunal, de privilégios, etc. Então, eu tenho assim muito cuidado com isso também. Não que a gente vai coibir o uso pelo abuso, mas a gente sempre precisa ficar de olho. Acho que eu respondi, né? Maurício? Sim, doutor Cagé respondeu de maneira muito completa. E aproveito para saudar a todos, saudar meu velho amigo Cagé, meu novo amigo Hernani, que tive a oportunidade de conhecer em novembro, quando da visita dos profissionais no primeiro congresso da FAUP. Saudar meus mestres e ídolos, Dr. José Horácio, Dr. Gômara, e o nosso presidente, Dr. Pedro Paes de Almeida, Dr. Alija, todos os profissionais que estão aqui, velhos e novos amigos, dizer que fico muito feliz de poder ter esse painel para a gente poder constatar semelhanças e diferenças. São duas realidades tão diferentes, a cabo-verdiana e a brasileira. A cabo-verdiana preocupado com a magistratura, nós preocupados com o exame da ordem, que é tão fundamental, como o Cagé bem exposto, por causa dessa proliferação de escolas desqualificadas, e perceber também que temos semelhança, que é com a morosidade do judiciário. Isso acho que deve ser uma tônica em todos os países lusófonos. E, por fim, para ser bem rápido, conclamar a todos para que, se puderem comparecerem no nosso colóquio que faremos agora, em maio, na primeira semana, em Lisboa, como em todos os anos, onde a FAUP vai ter um destaque especial, não é, presidente Pedro? Então, todos que puderem comparecer e estar conosco vão nos dar uma grande alegria. Um abraço a todos e um bom feriado de Páscoa. Muito obrigado. Obrigada, Maurício. Fez um resumo ótimo. Dr. João Agostinho, pois não? Olá. Olá, tudo bem? Olá pois a todos. Não. É um prazer participar desse painel, né? Quero dar apenas uma parte aqui e também aproveitar e fazer uma pergunta para o Hernani. Eu noto, há alguns anos aqui, como advogado no Brasil e em Portugal, que essa questão da formação acaba por, de uma maneira geral, tornar com que a formação nossa brasileira nivele um pouco por baixo nós, advogados, como, de uma maneira geral. Eu noto que em Portugal há um respeito muito maior pelo profissional advogado. Aquilo que nós normalmente temos assim no Brasil em relação aos médicos, eu noto que esse respeito, essa reverência, essa reverência mesmo ao profissional, eu acho que isso
advém dessa formação de má qualidade que foi mencionada, né, no painel. E eu gostaria de saber se em Cabo Verde, né, existe também essa diferença que eu sinto em ser advogado no Brasil e ser advogado em Portugal. Eu agradeço a todos e muito obrigado pelo painel, foi muito instrutivo. Obrigado. Muito obrigado, João. Um abraço daqui de Cabo Verde. Nós aqui em Cabo Verde, como eu disse, estamos a ver o número de advogados aumentar. E eu acho que o aumento do número faz diminuir a admiração para o advogado, né? E creio que vamos deixando de ser aquela profissão que as pessoas olham na rua, olha, advogado, agora mais um advogado, está a ver? E então o prestígio vai diminuir, mas ainda há advogados que gozam desse prestígio, né? E eu digo sempre que quanto melhor for o advogado, maior será o seu prestígio na sua sociedade. E a Ordem dos Advogados já está a discutir aqui em Cabo Verde a questão da limitação, e queria perguntar também para vocês no Brasil se nunca pensaram como limitar o acesso à advocacia. Eu, enquanto bastonário, eu visitei vários países da costa ocidental africana e eles têm, eu dou um exemplo, Senegal, que fica ao lado de Cabo Verde, 1 hora de avião, eles têm menos advogados que Cabo Verde. Nós, em Cabo Verde, temos em exercício cerca de quase 300 advogados e Senegal tem cerca de quase 300 advogados. Estamos a falar de uma sociedade com 17 milhões de habitantes, Senegal, e Cabo Verde com 500 mil. E perguntei no Senegal como é que eles tinham menos advogados. E eles disseram, fazem exames para a ordem de 3, 4 em 4 anos, e os exames são bem rigorosos. E nós aqui já estamos a falar de aumentar o rigor e a dificuldade nos exames. Você vai a Burkina Faso, eles fazem o curso de Direito, depois têm um outro curso para ser advogado, mais 5 anos, e também não têm muitos advogados. Portanto, em toda essa costa ocidental, eles têm várias formas de limitar o acesso. A que eu achei mais interessante é o Senegal, que não abre cursos para acesso à advocacia todos os anos. E nós aqui abrimos todos os anos, derivado das várias faculdades que vão lançando e os problemas que está a haver. Né? O que desprestigia o advogado é a ética. E cada vez que vai se lançando novos advogados no mercado, e que eu digo, não são advogados, eles estão na advocacia, né? E eles vão danificando a imagem do advogado. Eu creio que isso é que se passou no Brasil, quando temos 1 milhão, a fatia dos maus aumenta, né? E basta que diz sempre, basta que uma batata esteja podre para apodrecer muitas outras dentro do saco. Por isso é que cada vez vai-se falando mais nessa limitação, e eu creio que tanto o Brasil como Cabo Verde têm que olhar para esta realidade e ver como limitar o acesso à advocacia. E estes fóruns acabam por nos ajudar a ver como tentar fazer esse trabalho. Muito bem. A Lígia colocou aqui no chat que nos estudos de opinião, né, no Cabo Verde, os advogados ainda continuam a merecer uma boa apreciação da sociedade, né? Mas é um caminho e um cuidado a se pensar, assim, pelo crescimento que vocês estão enfrentando, né? Para realmente não chegar aqui nas nossas questões, né? Uma vez eu ouvi do professor Arnaldo Valdes, né, com a sabedoria e experiência dele, ele falou, o mercado faz a seleção natural, né? E faz mesmo, de fato faz, né? Nós temos aqui um mundo da advocacia, né? Mas nós sabemos os seletos grupos de advogados, né? Falando de São Paulo, nós todos aqui,
reconhecemos quais são, mas também não deixamos de experimentar os maus que nascem, né, dessa situação, e até que essa seleção natural aconteça também é muito difícil para os jurisdicionados, né? Eu queria abrir e perguntar se mais alguém tem um questionamento, algum comentário. Questionamento. Mais alguém? Celisa, gostaria de perguntar? Pois não, pode abrir seu microfone, seja bem-vinda. Está sem som, Celisa. Já me ouvem? Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos, Sr. Presidente. Cumprimento particularmente a doutora Lígia, o Sr. Presidente, o doutor Neto Valente, pessoas com as quais o doutor Hernani também, que não conheço pessoalmente, mas com quem já tive a oportunidade de falar e trocar algumas comunicações, e os restantes presentes, dizer-vos que achei muito interessante esta iniciativa, porque de facto trocarmos experiências a respeito das nossas realidades e das nossas jurisdições, sobretudo da questão do exercício da profissão, é muito interessante, e a falta de ter esta preocupação essencial, para mim, é bastante motivadora. Eu particularmente tive algumas experiências muito interessantes, porque já estive no Brasil no âmbito do estágio profissional organizado pela OAB há uns anos, a jovens advogados, e pude conhecer a realidade brasileira e vi algumas questões muito interessantes que me parece que podem até ser adotadas pelos nossos ordenamentos. Eu sou uma apaixonada pelo sistema brasileiro, que eu acho que é extremamente criativo e muito, muito inovador, acho que combina, enfim, a família, o sistema romano-germânico com o anglo-saxónico e com algumas inovações muito próprias, criações muito, muito brasileiras, muito próprias, e eu acho extremamente interessante. Eu ouvi os dois apresentadores, não é? E vi que, de facto, os problemas são comuns. Em relação a Cabo Verde, temos os mesmos problemas. Ouvi a doutora Lígia, as preocupações da doutora Lígia também são as nossas, são as minhas em particular, daí que eu creio que podemos, de facto, se esta preocupação se mantiver, podemos, em concreto, ajudar a melhorar o exercício da advocacia nos nossos ordenamentos jurídicos, enfim, porque há trocas de experiências e há questões que podemos aqui aproveitar. Eu queria uma particularidade em relação ao sistema brasileiro, eu vou tentar ser rápida. A questão laboral, o direito laboral no Brasil foi, de facto, para mim, é dos ramos mais apaixonantes, porque nós não podemos... as críticas de que é um sistema muito paternalista, eu também pude-me aperceber disto, mas tem as suas vantagens. Nós não podemos, sobretudo nos nossos países, em que os trabalhadores efetivamente são a parte mais fraca. E eu pude-me aperceber que no Brasil há não sei se a legislação foi alterada, mas vocês tinham a inversão do ônus da prova no direito laboral, em que bastaria a afirmação, os factos invocados pelo trabalhador, cabia à entidade empregadora inverter exatamente, fazer a prova do contrário. Senão, eu não sei se... Eu achei extremamente interessante, eu tenho defendido muito isto para São Tomé e Príncipe, ainda não consegui, tenho esperança de vir a conseguir se consiga, já tenho alguns adeptos, que eu achei muito interessante a inversão do ônus da prova em matéria laboral. Daí que há críticas, mas no geral eu considero que é extremamente interessante e inovador esta matéria no direito brasileiro.
A nível, em relação a Cabo Verde, a questão da advocacia, a credibilidade, a falta de prestígio na nossa profissão. São Tomé e Príncipe vive o mesmo problema e daí que eu acho que isto deve ser um motivo de reflexão para todos nós, porque durante um período, e isto está associado à proliferação das faculdades, não é? É igual em todos os países, a advocacia em São Tomé viveu momentos muito bons em que a classe as prerrogativas eram respeitadas, a classe era vista com credibilidade, com prestígio, mas nós estamos a sofrer, está a haver uma degradação muito acentuada, um desprestígio da profissão decorrente da questão da formação. A doutora Lígia fazia referência, é como se, no Brasil eu acho que é um pouco diferente, mas nos nossos países, nós, os advogados e os magistrados, nós vivemos permanentemente em rota de colisão, numa tensão permanente, não havendo espaço para convívio e muitas vezes como se fôssemos adversários, quando somos todos colaboradores, enfim, servidores da justiça, colaboramos todos para a boa administração da justiça e a questão da formação, um bom advogado, não é? Faz um bom juiz e vice-versa. Daí que a formação dos juízes, eu também entendo, e esta é a luta aqui dos advogados, de que o Estado como tal não priorize apenas a formação dos juízes e relegue para a ordem dos advogados a formação dos advogados, porque afinal, enfim, nós, a própria ordem dos advogados exerce, não é, competências que foram delegadas pelo próprio Estado. Daí que o Estado não pode demitir-se deste papel de também querer a formação dos advogados e incluir Doutora os advogados Feniza, neste processo. desculpe Termino, porque eu interromper. creio que estou a exceder um pouco o meu tempo. Obrigada pela vossa paciência. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por vossa participação. Só para confirmar, a senhora é de São Tomé? Sim, São Tomé e Príncipe. Muito obrigada, muito importante as suas colocações. E só para lhe dizer que aqui no Brasil nós temos a inversão do ônus da prova no direito do consumidor, também é muito interessante como hipossuficiente. E no CPC de 2015, que é uma nova legislação, que é o Código de Processo Civil, o juiz também pode, dependendo do caso concreto, fazer a inversão da prova. Agora é uma novidade no nosso sistema que traz essa equidade de melhor forma dentro do meu ponto de vista também, né? Obrigada por ser tão conhecedora, mais do que muitos advogados aqui do nosso país, do nosso sistema. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Fabiana, Bom, posso falar pois só um não. negocinho? 2 segundinhos só. Minutinho, e aí eu vou pedir... Um segundinho só. Sim, claro. Números, Vou de pedir curiosidade. depois para você só emendar nas suas palavras finais. Nós teríamos muitas perguntas, aqui eu tenho algumas até, mas em respeito ao tempo de todos, eu vou pedir para você emendar Então eu já faço o encerramento, já me... Não, mas por favor, faça o seu comentário. Não, eu já faço agora, já de uma vez só, tudo direto. Pronto, você quer que faça vontade, assim? Então. Fica melhor, Fica à então. vontade, Hernani, desculpa de ter atropelado você, mas é que como você falou num número que me chamou a atenção, 300 advogados com uma população de 500 mil pessoas. Isso nós estamos falando de um advogado para cada 1.666 pessoas. No Brasil, nós temos um advogado para cada 165 pessoas. Só de curiosidade para a gente ver a coisa. Tá? E o controle também, Hernani, eu acho que isso tem que ser uma seleção natural, entendeu? É como disse, como a Fabiana mencionou aqui, falando do professor Arnold, não, perdão, foi o Ives Gandra, né? Falou que era da seleção natural que o... Arnold Wald. Foi o Arnold Wald, tá, perdão. Isso aí. Eu acho que é muito, que essa é a realidade também. Opa, está dando eco aqui por algum motivo. Será que parou? Acho que parou o eco, pronto. Então, mas, bom, eu acho que as palavras finais são essas aqui mesmo, de agradecimento mais uma vez, e é muito rico, eu acho, a gente poder criar esse ambiente de discussão, tudo isso, só que eu vou fazer um pedido, você sabe qual que é, Pedro, também? Diversas pessoas que me acompanham nas redes sociais, e principalmente até por causa desse trabalho que eu faço aí sobre a diversidade e tudo isso, muitos alunos ou pessoas que passaram pelo nosso projeto Incluir Direito, que eles queriam participar, mas não são membros da FAUP.
E ali, da gente, de alguma maneira, o quê? É plantar uma semente para deixar para que esses estudantes que queiram se inscrever, eu acho que nessa troca nossa aqui, vai ser muito rico, porque no futuro eles poderão ser futuros integrantes da FAUP. Então, se a gente pudesse abrir, ao menos para esses estudantes, de alguma maneira, essa oportunidade deles participarem, eu acho que vai ser bem interessante. E mais uma vez, Fabiana, muito obrigado parabéns pela condução dos trabalhos aí, tudo isso, e pela riqueza que foi assim de dividir isso com o Hernani, esse momento com todos vocês, com a Celise, com a Lígia aqui. E então fica o meu abraço a todos aqui, Jorge, um grande abraço a você também. E Pedro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Hernani, Fabiana, dá-me só 10 segundos Pois para não. a mensagem Claro. telegráfica. Começar por um aviso e agradecendo a chamada de atenção do Maurício Felberg. No dia 3, eu tencionava dizer isto no final, mas ainda bem que me lembrou, porque assim não falha. No dia 3 de maio, nós vamos ter aqui em Lisboa, e obviamente com ligação remota a todos os membros da FAUP, mas a Abreu Advogados disponibiliza o seu auditório e vamos ter a nossa Assembleia Geral, tradicional de aprovação de contas do ano anterior, e vamos também ter a honra de admitir, espero bem que os membros da FAUP votem favoravelmente, mas estou certo que assim acontecerá, a admissão da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau como membro honorário da FAUP. Ora, isto significa mais uma ordem a aderir à nossa FAUP. Estamos no bom caminho e chegaremos, estou seguro, à unanimidade das ordens das jurisdições de língua portuguesa. Depois disso, iremos ter uma conferência por volta das 11 horas da manhã, a Assembleia Geral começará às 9 horas da manhã e às 11 horas da manhã teremos uma conferência que eu acho também com um orador muito conhecido em Portugal e na maioria dos países de língua portuguesa. Será o Dr. Luís Marques Mendes e que nos vai falar sobre um tema de grande interesse para nós, advogados de língua portuguesa, e que tem a ver com a CPLP no novo contexto mundial. Pronto, este será o programa de dia 3 de maio e creio que ainda hoje ou amanhã irão receber um reserve na agenda. Eu não falo em save the date, porque como advogados de língua portuguesa devemos falar a língua portuguesa, por isso vamos receber um reserve na agenda e conto com a presença de todos. Aqueles que estiverem em Lisboa, pois gostava muito que estivessem presencialmente connosco, aqueles que não o puderem fazer, que o façam por via remota, via eletrónica. Muito obrigado mais uma vez a todos aqueles que tiveram a iniciativa de promover este diálogo das jurisdições e um obrigado especial também aos oradores e com isto as palavras finais são suas, Fabiana. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Um minutinho para o Hernani, para as palavras finais também. Uma mensagem final, Hernani. Hernani? Olá, desculpe. Imagina. Tem um compromisso, né? Ainda dá tempo? Fique à vontade. Bom, eu agradeço também a oportunidade e, enfim, a cooperação e essa troca de experiências só é salutar. Portanto, obrigado, Fabiana, pelo convite e obrigado a todos os amigos que estiveram aqui presentes também. Obrigada. Bom, eu que agradeço, foi um prazer estar com todos vocês. Anotem aí o nosso próximo encontro é dia 21 de junho e eu acredito pela repercussão e sucesso, pela presença de vocês tão importante, será um sucesso, imagino que seja mesmo o primeiro de muitos que virão e espero então vocês dia 21 de junho, em breve divulgaremos. Muito obrigada, um ótimo final de semana para todos e até a próxima. Obrigada aos oradores mais uma vez, Cagé foi demais, e Hernani e a todos. Até mais.